Quero fazer uma última pergunta, até porque em 10 minutos a sessão reabre, nós encerramos o programa e botamos aqui ao vivo a sessão. A sessão vai reabrir às 14 com voto do ministro Alexandre de Moraes. Na sequência votarão os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por fim, o presidente Cristiano Zanin. A expectativa é de que cada ministro demore 30 a 40 minutos no seu voto. A gente sabe que eles não têm nenhuma obrigação de se ater a esse prazo de 30 e 40 minutos. A expectativa é de que esse julgamento, que é um julgamento apenas para decidir quais desses acusados serão tornados réus e enfrentarão o processo. Apenas isso. Esse julgamento deve encerrar hoje por volta das 18 horas e ser retomado amanhã, 9h30, dentro do Supremo Tribunal Federal. Rafael, cara, a gente está tendo uma aula aqui. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero te fazer uma última pergunta, que é a respeito do julgamento do 8 de janeiro. A gente estava falando há pouco da Débora dos Santos. Ela foi acusada por 5 crimes diferentes. A questão ali do batom na estátua são só 2 desses 5 crimes. Um é de dano a patrimônio público de valor histórico, outro é de dano a patrimônio tombado, o que é perfeitamente razoável, afinal de contas é uma estátua importante, é uma obra de arte, Brasília e tal. Agora, os outros crimes envolvem coisas como golpe de Estado, atentado violento ao Estado Democrático de Direito e, evidentemente, o crime de envolvimento numa organização criminosa armada. 14 anos, sendo que ela tem direito, com 12 anos e meio, a pedir para ser solta. Veja, eu não tenho dúvida nenhuma de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. Muitas pessoas, inclusive, que estão nos assistindo, ficam questionando, dizendo que foi uma balbúrdia e tal, e fingem ignorar o fato de que aquilo ali tinha um propósito. Eles estavam organizados para dar um golpe de Estado desde janeiro do ano anterior, de 2022, desde novembro de 2022, não conseguiram pressionar o alto comando do Exército, principalmente, a se juntar a esse golpe de Estado, portanto, o golpe de Estado não aconteceu, e aparentemente isso é o que a gente compreende a partir das apurações da Polícia Federal. Um grupo desses planejadores do golpe tentou disparar essa situação que levasse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na época o ministro Dino, inclusive, era ministro da Justiça, a pedir uma operação de garantia da lei e da ordem. Ou seja, botar a segurança do Distrito Federal nas mãos do Exército Brasileiro, o que daria uma última oportunidade a algum general que pudesse dar o golpe militar. A gente não sabe o que teria acontecido. O governo federal escolheu um outro caminho, botando o secretário do ministro Dino, o Ricardo Capelli, como interventor da Polícia Militar do Distrito Federal, e com a PM do DF, eles resolveram, é impressionante, né? Resolveram, parece que em 10 minutos, toda a situação. Foi só assumir o comando da PM. O que deixa evidente que a PM só não estava trabalhando porque tinha ordens para não trabalhar. O ponto que eu quero fazer é o seguinte: a Débora foi condenada a 14 anos. A Elise Matsunaga, que matou e esquartejou o marido, foi condenada a 14 anos. A Paula Tomás, que matou a atriz Daniela Pérez, foi condenada a 15 anos. Eu sei que são crimes distintos, 2 foram condenadas apenas uma foi condenada pelo homicídio e depois pela ocultação de cadáver, a outra não lembro exatamente quais são os dados. Eu sei que são casos diferentes. Mas a justiça precisa parecer justa. Ela precisa parecer tratar com equidade as pessoas. Ou seja, você condena a pessoa pelo exato crime e pelo exato tamanho do crime que ela cometeu. Eu entendo a ideia de você agrupar vários crimes, no caso 5 crimes, e mesmo dando a pena mínima estabelecida para cada um desses crimes, a coisa vai somando e chega a isso, chega a 14 anos. 14 anos de reclusão é uma enormidade. Enquanto tem
imbecil dessa cabeleireira que se juntou ali naquele delírio coletivo de uma turma que estava vivendo uma realidade paralela dentro do WhatsApp. Enquanto você tem isso, você tem pessoas que estão começando a ser julgadas, que a gente está falando aqui de ministros de Estado, ex-comandantes do Exército, generais 4 estrelas, um ex-presidente da República, um sujeito que foi candidato a vice-presidente, que de fato estavam sentados preparando documentos, organizando um golpe de Estado, agindo ativamente para pressionar o alto comando do Exército a embarcar num golpe de Estado e possivelmente teriam tido sucesso se esse alto comando, se esses generais, se esses 14, 15 generais 4 estrelas do alto comando tivessem topado. A diferença entre o que Bolsonaro e os seus generais fizeram e o que essa moça fez é imensa. E aí a gente vai passar por esse julgamento e ao final, sei lá, Bolsonaro vai ser condenado a 20, 22, 25 anos de prisão. Como que a gente explica para a sociedade que o crime dessa moça, dessa cabeleireira, é tão próximo assim, quando a gente compara o tempo de condenação, com o crime das pessoas que de fato estavam organizando esse golpe de Estado? No fim das contas, é uma pergunta que eu estou te fazendo, que aí, desculpa que eu vou abusar um pouco de você, que é uma pergunta menos da ordem jurídica, da ordem técnica das questões do judiciário, e mais de algo que é igualmente importante para o judiciário, que é o judiciário é um dos 3 poderes que constituem a nossa democracia, e não adianta ele sempre ser técnico e ele não ser percebido pela sociedade como justo. E a percepção de justiça nasce de as pessoas serem capazes de olhar para as condenações e perceberem que existe uma proporcionalidade. Quando a gente está dizendo que o que essa moça fez é tão grave quanto matar e esquartejar um marido, eu entendo o clamor que vem, principalmente do flanco direito nas redes sociais, que diz: isso aqui é uma perseguição. Eu não estou dizendo que ela não tem que ser condenada, eu estou dizendo que é uma pena enorme, que a turma da balbúrdia da esquerda não costuma receber, mesmo quando são condenados com dano a patrimônio público e tudo mais. Eu sei que não tem tentativa de golpe de Estado no MST, nos Black Blocs, etc. Meu ponto é, como é que a gente faz para as pessoas perceberem esse julgamento como sendo justo? Esse julgamento é muito importante. Dele depende a democracia brasileira, mas é fundamental que uma quantidade grande de brasileiros olhem para essas condenações e percebam que a justiça deu o peso certo, as coisas certas, para os crimes justos que cada indivíduo de fato cometeu. Pedro, vamos lá, essa é uma ótima pergunta e eu te responderia o seguinte: existe uma coisa chamada concurso de crimes. Sei que você pediu para não ser técnico e não ser jurídico, mas acho que a resposta não tem como não passar por isso. O caso da Elise Matsunaga, né, é um caso de um crime único. Talvez, né, o tipo de crime mais grave que a gente tem, latrocínio, seria ainda mais grave. Mas o caso dela é um caso de um único crime. Portanto, por mais que eu possa ter, né, uma pena que se distancia da pena mínima, né, eu considero que foi um crime cometido com qualificadora e, né, assim por diante, a pena ela não vai ser somada com outras, certo? Quando a gente tem empreitadas criminosas que são compostas de vários delitos, não é incomum que as penas se somem, né? Qualquer tipo de acusação que envolva práticas criminosas minimamente complexas, no sentido de que elas, né, se desdobram em possíveis múltiplos crimes, existe sempre da parte da acusação a tentativa de que isso seja somado para produzir uma pena maior, inclusive porque muita gente tem a percepção de que a pena grande não significa, na verdade, uma pena grande, porque, afinal das contas, a pessoa progride, né? A pessoa sai do semiaberto e vai
do regime fechado, vai para o regime semiaberto, sai do regime semiaberto, vai para o regime aberto, e assim por diante. Tem a progressão de um sexto. Então, né? a intensidade da restrição de liberdade vai diminuindo dentro do curso dessa pena aumentada. Essa é uma primeira coisa importante de se dizer. Eu estou lembrando aqui que um dos primeiros casos que eu tive na vida como advogado, um rapaz me procurou porque ele era vendedor em consignação de filtro de água. Filtro de água, esses que você fixa na parede. E ele recebia filtro de água periodicamente, teve um desentendimento com o chefe e tal, não sei o quê. No final ficou com os filtros, não devolveu, os filtros estavam lá na garagem dele. Né? A polícia um dia foi lá, levou os filtros, mas enfim, ele estava preso em flagrante por apropriação indébita. No final das contas, por conta dos prazos dos filtros que ele tinha recebido, ele recebeu uma série de condenações somadas, ele teve uma pena maior do que a da Débora, por filtros de água que estavam na garagem da casa dele. Então, infelizmente, assim, questões de penas altas para as quais a gente olha e fala, olha, não existe uma correspondência entre o que foi cometido e a intensidade da resposta que foi dada, não são infrequentes, não são incomuns, especialmente se a gente considera a quantidade nominal da pena e não a forma de execução, que via de regra progressiva, certo? Dito isso, fosse eu aplicando a condenação, eu não... E acho que essa foi uma das perguntas que a Luísa tinha feito, eu esqueci de responder, que o internato tinha feito. Eu não cumularia os crimes de abolição, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado, certo? Principalmente porque no caso das pessoas do 8 de janeiro, o 8 de janeiro em si foi um instante único, né? Ele foi uma conduta única, certo? Agora, note que no caso do Bolsonaro, é mais fácil fazer acumulação entre as duas figuras. Porque uma das interpretações possíveis, né? Fico sempre imaginando que se eu fosse o Bolsonaro e eu captasse o desdobramento ao qual pode chegar essa discussão, eu preferiria que as pessoas não debatessem a pena da cabeleireira Débora, pelo menos não para a seara jurídica. Porque no caso do Bolsonaro, diferentemente das pessoas do 8 de janeiro, as condutas dele são condutas reiteradas no tempo, de maneira mais intensa, de julho a dezembro, certo? E quando a gente vai ler os dois crimes do Código Penal, 359L e 359M, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, o 359L é você tentar usar de violência ou grave ameaça para coagir ou constranger um dos poderes do Estado a não poder funcionar de maneira autônoma como ele deveria, certo? E talvez uma interpretação possível seja, olha, até as eleições terminarem, até ser proclamado o vencedor, o Lula vencedor, Bolsonaro tentou, inclusive por meio de coação, impedir que os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros do TSE principalmente, a Justiça Eleitoral funcionasse, né, de maneira independente e conseguisse cumprir com seu mistério de realizar as eleições. Botou até a Polícia Rodoviária Federal na rua para impedir eleitor de votar, certo? Então, esse seria, digamos assim, o escopo material do 359L, vamos dizer. Dali para frente, né, você passa a ter uma atuação mais voltada a, primeiro, impedir a posse do Lula e, segundo, né, aceitando o 8 de janeiro como parte disso, criar uma condição que levasse as Forças Armadas às ruas e conseguisse eventualmente depor o Lula já empossado. A gente já entraria, então, no crime de golpe de Estado, certo? Então, no caso específico desse pessoal cuja denúncia está sendo julgada hoje, eu acho que o debate sobre a absorção de um crime pelo outro, embora ele sempre continue sendo possível, é diferente do caso do pessoal do 8 de janeiro.
Tudo bem? E aí, se a gente for começar a fazer a discussão jurídica de, olha, mas afinal das contas, quando é afinal que a tentativa de golpe ou de abolição do Estado Democrático de Direito ocorreu pela primeira vez, né? A gente pode, inclusive, chegar à consideração de que não houve uma tentativa de cada coisa, de que houve, por exemplo, 2 tentativas de golpe. Uma foi no punhal verde e amarelo, no monitoramento, outra foi, ou 3, outra foi quando apresentaram para o Gomes Freire a minuta do golpe, e outra foi no 8 de janeiro. Então, assim, essa é eu acho uma discussão muito importante da gente ter. Sou sensível ao fato de que, no caso do pessoal do 8 de janeiro, ele tem eventualmente levado a uma apenas muito grandes pela não absorção de um crime pelo outro, no caso, pela absorção do crime de tentativa de abolição violenta pelo crime de golpe, mas que no caso desse pessoal aqui que está envolvido com a coisa, né, e trabalhando ativamente para melar as eleições, para impedir eleitor de votar, para coagir forças armadas e para fazer uma sublevação que levasse o exército às ruas, aí essa discussão tem outra característica que pode, inclusive, a depender da conclusão jurídica, levar a um resultado mais desfavorável aos acusados do que aquele que o pessoal do 8 de janeiro, que assim, teve uma situação bastante desfavorável nas decisões finais, encontrou.